Tudo bem, pessoal. Algo realmente perturbador acabou de vir do Reino Unido. Sei que há muitas coisas perturbadoras no Reino Unido, mas não podemos ignorar ou aceitar isso como normal. Então, de acordo com o nosso conhecimento popular, as leis de blasfêmia não existem mais no Reino Unido. Sim, mas olha isso. A Força Policial de Nova Gales do Sul orientou seus oficiais a registrarem conversas anti-Islã. Ou eles vão estar observando nossa conversas anti-Islã. Olha, escuta. Então, o Telegraph acabou de postar isso, publicou isso no dia 1º de junho. A Força Policial orienta os oficiais a registrarem conversas anti-Islã. Vamos ler tudo para entender isso, pois são de fato leis de blasfêmia. Polícia foi acusada de ameaçar a liberdade de expressão ao orientar agentes a registrar hostilidade contra muçulmanos. Ok, muçulmanos, ok, não deve haver hostilidade contra indivíduos. Justo, mas eles sabem que isso não é suficiente. Então, eles sempre têm que tentar cutucar e provocar o sistema e encontrar uma brecha que possam explorar. E aqui está. A polícia de South Wales instruiu os funcionários a registrar qualquer coisa que vá além da discussão legítima sobre o Islã. Legítima? Quem decide isso? Então, um policial vai decidir se isso é uma discussão legítima sobre o Islã ou não. Bem, deixa eu te dizer uma coisa. O Islã é uma ideologia medieval, bárbara e primitiva, disfarçada de religião e não tem lugar no mundo livre, especialmente no Ocidente. A Grã-Bretanha deveria banir o Islã, a Austrália deveria banir o Islã e todos os outros países ocidentais também deveriam. Isso é legítimo o suficiente para vocês, Polícia de Gales do Sul? Nós também temos a Polícia de Nova Gales do Sul. Ativistas temem que essa definição subjetiva dê aos policiais poder para decidir o que é aceitável, inibindo a liberdade de expressão. Você já sabe, nós já vimos como esses policiais, como policiais britânicos, prendem pregadores cristãos, mas quando muçulmanos gritam ou são agressivos, eles enfrentam, eles não fazem nada porque, claro, porque é subjetivo. Eles dizem que se um policial achar que alguém exagerou numa conversa sobre Islã ou muçulmanos, fará um registro de comportamento antissocial, que poderá ser divulgado se a pessoa passar por uma checagem de antecedentes feita por um empregador. Meu Deus. A Free Speech Union escreveu para a corporação exigindo que retire sua orientação aos funcionários, com o grupo de campanha alertando que buscará uma revisão judicial do caso se eles se recusarem a recuar. Penalizar pessoas por se expressarem. Lord Young, o fundador da União, disse que a corporação corre o risco de penalizar pessoas por expressarem dúvidas sobre o Islã. Pessoal, só um comentário. Eu também me tornei membro da Free Speech Union Australia. A Free Speech Union Britain, acho que se chama só Free Speech Union. Essa aqui, a União pela Liberdade de Expressão, é essa mesmo. É a mesma? Sim, é a mesma. Por favor, torne-se membro dela. Ok, eu sou membro da União pela Liberdade de Expressão da Austrália. Eles são muito bons. Eles ajudaram algumas pessoas que foram presas por causa dessas leis vagas de discurso de ódio e eles te oferecem representação jurídica. Então, eles te ajudam. Então, seja membro deles se você puder. A definição ampla do governo inclui o uso de estereótipos preconceituosos sobre muçulmanos ou pessoas percebidas como muçulmanas, tratando-as como um grupo coletivo definido por características fixas e negativas. Bem, se você pode defini-los por características positivas, então me desculpe, características negativas também foram mencionadas. A grande maioria dos muçulmanos acredita que o casamento entre primos deve ser permitido. Desculpe, essa é uma característica negativa do ponto de vista ocidental. E daí? O que você quer dizer? Como falar a verdade pode ser negativo? Isso mostra o quão patético é e por que não conseguem cortar o mal pela raiz ou nos enfrentar. Muçulmanos dizem, sim, queremos que blasfemadores sejam mortos. Sim, queremos. Queremos que apóstatas sejam mortos. E é isso que dizemos, olha, eles querem nos matar. Os muçulmanos querem nos matar. Esse tipo de comportamento não deveria ser permitido no Ocidente. Nós dizemos isso, certo? Como isso é negativo se eles admitem que é verdade? Sobre as gangues de abuso sexual, a situação complica. Vamos tentar apresentar a versão mais forte do argumento deles. Eles dizem, bem,
A grande maioria dos muçulmanos não está envolvida em abuso sexual, não são abusadores ou estupradores. Então você não deveria generalizar e colocar todos no mesmo saco. Eu não acho que nenhuma pessoa sensata diria que a grande maioria dos homens muçulmanos que vivem na Grã-Bretanha são estupradores. Ninguém diria isso. Nenhuma pessoa sensata diria isso porque as estatísticas vão te desmentir na hora. Essa nem era a afirmação. Eles precisam, se querem nos refutar, então primeiro precisam parar de deturpar nossos argumentos, ou seja, parar de criar espantalhos com o que dizemos. Nossa afirmação sempre foi, principalmente eu e agora mais ocidentais, que os críticos do Islã estão aumentando. Nós temos dito que a comunidade muçulmana deveria, em sua maioria, se manifestar e condená-los. Cobri esse tema porque fiz vários vídeos sobre o escândalo das gangues de abuso sexual. Inicialmente, lá por 2010 ou algo assim, a associação muçulmana, algum tipo de associação muçulmana, eu entendo que eles não representam toda a comunidade muçulmana, mas alguma associação muçulmana, acho que eles tinham uma mesquita sob sua responsabilidade também. Afirmavam que era só conspiração, besteira da extrema-direita. Isso não é verdade. Sabe de uma coisa? Vou mostrar o discurso de Rupert Lowe que ele acabou de fazer na Câmara dos Comuns. E é absolutamente vergonhoso como isso aconteceu, em que escala aconteceu e quem permitiu isso. Olha isso. Ok, prepare-se. Primeiramente, gostaria de agradecer aos 260.974 britânicos e britânicas que assinaram a petição para tornar este debate possível. Quero dar as boas-vindas a esses sobreviventes corajosos sentados atrás de nós no salão. Este debate é sobre eles. Como você muito bem disse, não é sobre política. Quero que o mundo ouça o que ouvimos durante as 2 semanas de audiências da nossa investigação independente sobre gangues de estupro. Uma investigação que nunca deveria ter sido necessária. Peço sinceramente a este Parlamento que ouça os depoimentos dessas sobreviventes corajosas e que finalmente haja. Então, o primeiro depoimento. Ele abaixou as calças, me penetrou, fez sexo comigo. Ele então parou antes da ejaculação. Ele pegou a garrafa de Jack Daniels, que agora estava vazia, e a enfiou à força dentro de mim. Ele quebrou o vidro enquanto estava lá. Naquela época, eu tinha cerca de 12 anos, quase 13. Outro testemunho. Fui imobilizada pelos homens enquanto cada um deles, por sua vez, me estuprava oral e vaginalmente, revezando-se para segurar meus braços e minhas pernas. Quando o ataque terminou, os homens me bateram repetidamente, ameaçaram me encontrar, me matar e machucar meus entes queridos se eu contasse a alguém o que havia acontecido. Comentários eram feitos constantemente sugerindo isso. As garotas brancas, as garotas cristãs, eram vistas como tendo menos moral ou valores mais baixos. As garotas muçulmanas eram vistas por alguns homens como tendo mais dignidade e alto padrão moral. Essas comparações justificavam como eu era tratado e serviam para me humilhar e controlar mais ainda. Ela mesma era uma mulher branca, que imagino que possa ter sido manipulada e que agora, obviamente, se casou com alguém da família, gritando obscenidades para nós. Durante toda a audiência de sentença, ela ficava dizendo o tempo todo: malditos mentirosos, vadias brancas mentirosas. Ela disse que Deus será testemunha do que acontecer comigo. Outra raça realmente teve um papel e motivou a escolha ou o perfil demográfico das vítimas. Durante toda a minha exploração, as outras garotas que encontrei ou que foram abusadas junto comigo eram quase exclusivamente brancas. Ela teve um bebê com ele e o pai dele era um imã. Uau! O pai dele sabia. E ele casou o filho e disse que ele não podia ver a criança. Eles cuidam da própria comunidade. E os outros, eles simplesmente fazem isso. Só que apenas brancos não podem cuidar da própria comunidade. Só eles têm essa restrição. Há um motivo para isso, pessoal. Vocês não se unem porque a civilização ocidental é muito diferente do restante do mundo. No Ocidente, a ideia de individualismo foi fortemente promovida na era do Iluminismo, onde o indivíduo pode se tornar uma pessoa brilhante. Não vivemos todos como numa colmeia. Esse é um conceito ocidental muito único, enquanto outras sociedades são muito tribais. Então é por isso.
Tipo, são apenas consequências não intencionais. Ninguém sabe como essas coisas vão se desenrolar. Ok. Mas eu só estou tentando te explicar por que os ocidentais não são tão tribais quanto algumas dessas outras pessoas. Mas, novamente, as circunstâncias moldam nossos comportamentos culturais e os ocidentais veem que todo mundo está cuidando dos seus próprios interesses. Então, por que nós não deveríamos cuidar dos nossos também? E isso está dando origem ao nacionalismo e até mesmo à raiva contra comunidades que se comportam mal. Outro. Durante o período dos abusos, fui estuprado por vários policiais em diferentes partes do país. Outro. Ele apagou um cigarro no rosto do bebê. Outro. Começou quando eu tinha 13 anos. Fui estuprado por provavelmente cerca de 600 ou 700 homens diferentes ao longo de 3 anos. Meu Deus, Outro. Eles também eram. ela era filha de alguém, pessoal. Muito bem ao Rupert Slow por trazer esse assunto de volta. Por exemplo, todas essas pessoas, tipo, eu não sei, não estou falando dos, eu não sei. Eles podem estar do lado da restauração, mas muitas dessas pessoas, eles normalizaram e aceitaram. O ciclo de notícias seguiu. É a história de anos atrás. Centenas de milhares de meninas. Elas passaram pelo inferno. Você ouviu os números e são inacreditáveis. 6 a 700. E ainda piora. Bom para Rupert Lowe por trazer isso de volta ao plenário da Câmara, porque não podemos esquecer disso. Não devemos esquecer disso. Na verdade, tem um tweet muito interessante e contundente de Rupert Lowe para você depois disso. A buzina tocou e uma criança foi levada até a porta da frente. Outro. Eles tocavam a buzina do carro e então uma criança era levada até a porta da frente por um funcionário do orfanato. Uau. Outro. Eu estava sangrando tanto pela vagina quanto pelo ânus e estava tão inchada que não conseguia sentar. Falei à equipe do hospital que minha bebida foi batizada e que não sabia o que ocorreu por medo de contar a verdade. Eles não fizeram nenhuma pergunta. Me deram comprimidos e alta. Isso mostra novamente as brechas na nossa sociedade, já que muitas dessas meninas eram realmente menosprezadas. Então, a equipe do hospital, ou uma enfermeira, ou um médico, ou seja lá quem fosse, eles provavelmente pensaram, sabe, garotas da classe trabalhadora? Provavelmente se envolveram de forma irresponsável. E agora elas só querem dizer que isso mostra uma falha. E o erro principal que eles cometeram foi assumir o pior do próprio povo, especialmente das crianças. Se você tem 14 ou 15 anos, não me importa a que classe você pertence. Se você está aparecendo com esse tipo de ferimento, então devemos virar o mundo de cabeça para baixo. Devemos ir até o fundo da questão. Mas, novamente, isso foi um momento cultural. Culturalmente, o Reino Unido havia mudado. Onde eles fariam isso? Se fosse uma garota muçulmana, eles teriam acreditado porque muçulmanos não deveriam se comportar assim. Muçulmanos não fazem isso. Garotas muçulmanas não fazem isso. Aparentemente, na cabeça deles, estou dizendo, é assim que eles pensam. Mas é uma garota branca, de classe trabalhadora. Claro, sim, ela deve ter feito isso. É por isso que eles não deram atenção nenhuma. Eu tinha 15 anos de idade. Quando ela tinha 15 anos. Outro. Durante o Eid e feriados, as festas ficavam maiores, piores e mais violentas. Mais pessoas e garotas envolvidas. As festas eram maiores. Outra, a turma principal. Chamem de festas. Vamos trazer algumas garotas brancas para entreter vocês. Eu me recuso a acreditar no motivo do Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista tentou encobrir isso por tanto tempo. Não é empatia suicida ou compaixão. Muitos desses policiais, muitos políticos de alto escalão, todos eles estão envolvidos nisso. Muitos deles estariam envolvidos nisso. Eu venho dizendo que não acredito nesse argumento de empatia suicida ou de que não queriam ser chamados de racistas. Não é isso. Tem mais coisa aí. Algumas pessoas podem não ter investigado a fundo porque pensam que, se não está causando caos, é melhor ignorar. Mesmo assim, é criminoso. Mas muitas dessas pessoas provavelmente estavam envolvidas. No aspecto religioso foi o seguinte, eu cresci como cristão. Eu usava minha cruz porque era algo muito especial para mim, mas ela foi usada apenas como uma forma de me destruir. Eles diziam, onde está o seu Deus agora? Seu Deus te abandonou? Isso também era 100% de natureza religiosa. Eles escolheram garotas brancas por um motivo.
As mais vulneráveis da classe trabalhadora. Alguns dizem não conhecer as circunstâncias individuais, mas ouvi que a maioria das garotas provavelmente era negligenciada. Eram as mais vulneráveis. O Estado deveria ter feito mais para protegê-las. Mas essas pessoas, esses predadores, se aproveitaram delas. Foram chamados de vários nomes racistas e religiosos. Deixe-me dizer isso muito claramente. Eu não estou exagerando nisso. Se uma fração disso tivesse acontecido no Paquistão, ou em Bangladesh, ou em qualquer outro país muçulmano, na Síria ou na Líbia, bem, eu não sei muito sobre a Líbia, mas acho que minha suposição seria a mesma. Mas deixe-me te dizer o que teria acontecido no Paquistão. Eles teriam queimado uma vila cristã inteira se isso tivesse vindo à tona. Não estou dizendo que isso é certo, mas estou dizendo que acredito muito em práticas culturais, pessoal. Eu sou um culturalista. Como eu disse, a cultura ocidental ou a cultura britânica, em particular, tem estado em declínio. Isso foi causado por certas características, certos valores. Por exemplo, você sabe, muçulmanos não fazem isso, mas garotas brancas, sim, bem, elas fazem isso. Então faça vista grossa. Isso é um comportamento cultural. Ninguém disse para aquela enfermeira ou para aquele médico não investigar mais a fundo. Era apenas uma visão cultural. Muitas garotas procuraram a polícia, mas muitos policiais não acreditaram nelas, porque pensavam que elas só estavam acusando alguém porque queriam álcool, queriam drogas, e foi por isso que fizeram aquilo. E agora isso é um problema cultural. Isso aconteceu porque as pessoas brancas ficaram mais desconectadas, elas ficaram indiferentes ao que estava acontecendo ao redor delas. Eram todas as garotas brancas em cada casa que eu visitava. Eu me lembro de um homem abrindo a traseira de uma van e eu vi 15, 20 garotas trancadas em gaiolas de cachorro. Nossa, Outra, trouxeram cachorros e eu não conseguia me mexer. Eu não tinha para onde me mover. Acho que essa foi a coisa mais assustadora, não ter nenhuma noção disso. Havia homens ao meu redor, não horrorizados, não enojados, não ajudando, mas filmando e rindo, apostando se o cachorro realmente conseguiria me estuprar ou não. E sim, fui estuprado por um cachorro. O homem apenas segurou o meu rosto, olhou diretamente nos meus olhos e ele queria me ver desmoronar, e conseguiu. Outra coisa, eu só quero que isso pare e não aconteça com mais nenhuma criança, e que as pessoas realmente façam algo e parem de ter tanto medo. Eu poderia continuar por horas. Todos nós neste prédio temos a responsabilidade de finalmente agir, não apenas falar, mas agir. Em breve divulgaremos nosso relatório da investigação sobre as gangues de estupro. Isso vai mudar a Grã-Bretanha para sempre. eu espero que mude mesmo. Foi um ótimo discurso, mas Rupert escreveu um tweet ainda melhor. Já teve 1.100.000 visualizações. Então deixa eu ler isso para você. Para aqueles homens, em sua maioria paquistaneses, que infligiram a pior dor imaginável em crianças britânicas inocentes, por favor, saibam disso. Vai chegar o dia em que o poder do Estado britânico, que escondeu seus crimes atrozes por tanto tempo, será usado contra vocês. Será rápido. Será brutal e será severo, porque se o Restore Britain chegar perto do poder, haverá um acerto de contas. Eu prometo que vamos mostrar a vocês a mesma misericórdia que vocês mostraram às nossas garotas. Sua raça ou sua religião não vão mais te proteger. Uma mensagem será enviada que será ouvida em todo o mundo. Se você estuprar nossas crianças, você vai pagar por isso e vai pagar com tudo. Restore Britain fará isso e é o que precisamos. Precisamos de governos de direita assim, com uma postura firme e sem pedir desculpas por nada. Não gostou? Paciência. Saia voluntariamente. Deixe-me voltar a este artigo. O que disseram? Criação de estereótipos preconceituosos sobre muçulmanos ou pessoas vistas como muçulmanas, tratadas como um grupo com características negativas. Me desculpe. Dizer a verdade não é crime. Você pode falar do jeito que quiser. Se 90% dos autores de exploração sexual infantil em grupo, 90% desses autores são muçulmanos britânicos de origem paquistanesa. Entre os britânicos de origem paquistanesa, a maioria vem de Mirpur. Há algo na cultura deles, algo neles, algo ocorreu. Desculpe, falar a verdade não é crime.
Nenhuma lei, instrução ou legislação, nada do que a polícia do sul do país de Gales está dizendo para seus policiais fazerem vai mudar isso. E isso não ajuda quando políticos britânicos de origem paquistanesa ou muçulmanos tentam insistir nisso. Deixe-me te mostrar isso. Deixe-me te mostrar o que está acontecendo. Olha isso. Olha isso. Você lembra desse cara? O nome dele é Ayub Khan, deputado muçulmano independente. Veja ele. Ele é um homem muito ruim mesmo. Vou explicar por que digo isso. Ele é muito ruim. Ele faz muito mal ao Reino Unido. Em um discurso de 3 minutos, defendeu que o casamento entre primos não deveria ser proibido, pois, segundo ele, isso fortalece o sistema familiar. Vá para o Paquistão, saia daqui, proíba o casamento entre primos. Nós não podemos, se não podemos naturalizar todo mundo, mas há tantas outras coisas que podemos fazer, coisas preliminares. Proibir carne halal, proibir casamento entre primos, proibir mutilação genital feminina, proibir casamento infantil, proibir a burca e depois passar para o niqab e, eventualmente, para o hijab. Muhammad Shah avancem aos poucos. Torne isso difícil. Torne difícil para essa cultura medieval que é anti-ocidental, anti-britânica, prosperar impunemente em terras ocidentais. Torne difícil. Não há nada de errado nisso, pessoal. Eu sempre dou esse exemplo. Bem, se você trouxesse alguns membros de tribos amazônicas que acreditam em sacrifício humano, diríamos que, sabe, sacrifício humano, eles não estão sacrificando nossos filhos. Eles estão sacrificando os próprios filhos. Permitiríamos isso? Não. Então, por que temos que fazer tantas exceções? Brutalizar animais, abatê-los de maneira bárbara? Por quê? Por que nós? Por quê? Nós temos nossos próprios sistemas de valores para seguir. O Ocidente não gosta de torturar animais. Ok, não é perfeito. Ainda comemos carne, mas não gostamos de torturar nossos animais. Não gostamos que mulheres se vistam com roupas humilhantes. Nós não gostamos disso. Vocês querem fazer isso. Esse argumento é tão absurdo quanto dizer: as mulheres muçulmanas querem usar essas roupas. Sério? Se um homem negro dissesse que quer usar correntes, sabe, que simplesmente quer usar correntes, nós permitiríamos isso? Eu não acho que deveríamos permitir isso, especialmente se ele disser, sabe de uma coisa? Alguém está escravizado. Alguém está escravizado. Eu tenho um exemplo melhor. Se um dono de escravos trouxesse um escravo e o colocasse em correntes e o próprio escravo dissesse, eu gosto das correntes, nós permitiríamos isso? Não podemos impedir que pessoas ajam fora dos nossos países, mas o que podemos controlar é que em nosso país temos nossas próprias leis e valores para guiar nosso comportamento. Ou seja, nós decidimos o que é a norma e o que não é a norma. Deixe-me voltar a esse ser humano desprezível. Então, ele defende o casamento infantil. Não casamento infantil. Ele defendeu o casamento entre primos e está sempre culpando o Ocidente. E olhe para ele. Veja, esse cara de Shalwar Kameez branco, o nome dele é Gul Firas Khan e ele é acusado por vários. Não, desculpe. Ele foi reconhecido por várias vítimas no escândalo da gangue de aliciamento de Telford como estuprador e traficante. E lá está ele andando com amigos. Esse cara. Então, esse cara, além de defender casamento entre primos e todo tipo de coisa que é exclusivamente muçulmana, ele é um representante muçulmano. Ele não é um representante britânico. Eles não se importam. Ele sempre fala sobre Gaza e assuntos similares. Provavelmente nem sabe o que a Grã-Bretanha faz além dos temas muçulmanos que tanto lhe interessam. Ele afirmou que as gangues de aliciamento são uma narrativa da extrema-direita para atacar muçulmanos e causar divisão. Então, quando temos esses depoimentos de milhares de meninas, até mesmo ministros progressistas do Partido Trabalhista já não estão mais defendendo ou negando a existência ou até mesmo a dimensão do escândalo das gangues de aliciamento. Essas pessoas só repetem extrema-direita, extrema-direita. Então, nessas circunstâncias, torna-se perfeitamente legítimo para o público britânico ficar irritado com essas pessoas e dizer: expliquem para nós por que os muçulmanos não condenam as gangues de exploração sexual infantil? Por quê? Eles deveriam ser... Olha, o caso dos Sikhs aconteceu. Sim, foi um incidente isolado e muitos Sikhs afirmaram, mas se isso acontecer 5 ou 6 vezes este ano, eu esperaria que os Sikhs condenassem todas as vezes, porque eles precisam de uma revolução cultural. Eles devem informar seu povo que isso não funcionará. Porém, os criminosos muçulmanos percebem que, com essas pessoas, tudo ficará confuso. Alguns vão acreditar, outros nos defender e outros tentarão mudar o foco dizendo serem as vítimas. Mas você não é a vítima aqui. Essas centenas de milhares de meninas,
Elas são as vítimas disso, de importar você, da sua comunidade. Então eles podem continuar mudando a narrativa, continuar olhando para cá e para lá, continuar inventando desculpas, continuar culpando todo mundo e não assumir responsabilidade e não condenar. Alguns condenaram aqui e ali, aleatoriamente. Isso não basta. Precisamos de 100 mil condenações. Era necessária uma revolução cultural na comunidade muçulmana do Ocidente, especialmente na Grã-Bretanha. Mas eles não fizeram nada. Deveria ter havido uma mudança cultural, deveria ter havido denúncias em massa desses criminosos. Mas o que vemos, assim como na comunidade Sikh, assim como na família Sikh, todos estavam cuidando uns dos outros. Eles estavam se protegendo. Meu Deus, vocês não estão com raiva o suficiente. Vocês deveriam estar muito mais irritados do que estão. Muito mais irritados. Eu disse, se isso tivesse acontecido, se uma fração disso tivesse acontecido no Paquistão, toda a questão, todas as aldeias teriam sido incendiadas. Não estou dizendo que isso é uma coisa boa, mas estou dizendo que vocês precisam ficar um pouco mais irritados do que estão agora e parar de deixar seus políticos manipularem vocês. Vejam o que a polícia do sul do país de Gales está fazendo. Eles estão dizendo, nós vamos ficar de olho em vocês. E um policial vai decidir quando você passou dos limites. Vai se ferrar.